Vamos lá, Lucas capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Agora, Lucas 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E também Lucas 9, voltando um pouquinho aí, Lucas 9, depois a gente vai ler Lucas 9, pode se assentar, depois a gente vai ler, com calma. Glória a Deus. Nosso tema hoje, o que está te impedindo de pregar o Evangelho? Nós praticamente estamos falando sobre isso nessas últimas semanas. É como se fosse até uma série, apesar de que nós não denominamos uma série. Mais uma vez eu faço uma pergunta para você. Será que o Senhor quer que você pregue? E junto com isso uma outra pergunta: quem deve pregar o Evangelho? Será que isso é tarefa apenas dos profissionais, pastores, que fizeram 4 anos de teologia, 6 anos de teologia? Será que é só para alguns obreiros treinados, preparados? Será que é só para cantores que com a sua música canta o Evangelho? Ou a pregação do Evangelho, da palavra do Senhor, é para todos os crentes, todos os cristãos? No capítulo 9 de Lucas, Jesus envia os 12 discípulos para pregarem. Eu acho que é a primeira vez que ele envia os 12. Essa pregação dos discípulos era somente por enquanto para Israel. E no capítulo 70, aliás, no capítulo 12, ele envia 70. Ele enviou 70. Então, do capítulo 9, que ele enviou 12, para o capítulo 12, que ele enviou 10, que ele enviou 70, então houve um ganho de enviados. Houve um ganho de pregadores, de 12 para 70. Mas será que quando Jesus enviou 70, será que ele se deu por contente? Poxa, eu tinha 12 que foram, agora eu tenho 70. Cresceu bastante o ministério, tem muita gente falando agora da palavra. Será que Jesus se deu por satisfeito porque agora ele tinha 70? Não, porque no versículo 2 diz assim: dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Houve um acréscimo de pregadores, mas Jesus está dizendo, ainda é muito pouco, porque as necessidades das pessoas são muitas. A necessidade dos homens, das mulheres, das famílias, dos jovens, dos pecadores, dos que estão sofrendo, dos que estão perdidos, são muitas. Me ajude em oração para que o Senhor, para que o Pai, para que Deus possa levantar mais trabalhadores, mais obreiros,
precisamos de mais, ainda tem muito pouco. Foi isso que Jesus estava dizendo aqui no versículo 2. Então, será que o Senhor quer que todos os crentes se envolvam em levar a mensagem à cidade, à nossa cidade, por exemplo? Sim ou não? Sim, por quê? Porque a seara é grande. Por mais que existam gente falando e pregando e anunciando, mas ainda existe muita gente que não conhece o Evangelho, não conhece a palavra de Deus, não teve uma oportunidade de ser discipulado. Então o Senhor quer que todos nós estejamos envolvidos na pregação. Paulo apóstolo, ele chega a dizer que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas o que impede a igreja, os cristãos, em levar o evangelho à cidade? O que impede, muitas vezes, o que está nos impedindo de nos fazer mover, de nos ativarmos em levar a mensagem à cidade? O que está nos impedindo? O que impede os cristãos? Nesse texto de Lucas 9, nós vamos encontrar 3 razões porque que muitas vezes não estamos pregando. Na verdade, eu vou até dizer que é apenas uma razão que se manifesta de 3 maneiras. Vamos ler Lucas 9, 57 a 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. A razão básica que impede um cristão de anunciar o evangelho, segundo esse texto aqui, é que, apesar de nós nos declararmos cristãos, nós, muitas vezes, não queremos negar a nós mesmos. Não queremos negar a nós mesmos. O cristão não quer negar a si mesmo. Ou seja, nós entramos em nossa vida espiritual numa hibernação, ou numa semi-hibernação. É comum os cristãos se acomodarem e entrar numa mornidão espiritual. E quando o cristão ele entra nesse estado, ele não quer pregar a palavra de Deus. Ele não quer levar a mensagem da palavra. Ele não tem força para levar a palavra. Ele está cheio de si mesmo. Então, para que nós sejamos pregadores, testemunhas de Cristo, nós precisamos centralizar Cristo em nosso coração. Precisamos colocar Cristo no centro da nossa vida. Precisamos negar a nós mesmos e levarmos muito a sério o ide de Jesus, a ordem de Jesus, a palavra de Jesus. Deixarmos de nos preocuparmos apenas com as nossas coisas pessoais. Deixarmos de nos preocuparmos apenas com o nosso bem-estar, mas olharmos para o bem-estar das pessoas que estão longe de Deus, que estão cegas espiritualmente, e nos dispormos a levarmos a mensagem de Jesus.
a verdade é, se nós obedecemos a Jesus no seu ide ou não, isso vai demonstrar o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. O tipo de relacionamento que você tem com Deus. A profundidade da sua vida cristã vai muito ser percebida com o fato de você, de mim, de alguém anunciar a sua palavra ou não, de alguém obedecer o seu ide ou não. Isso vai demonstrar o tipo de relacionamento que o cristão tem com Deus, que o cristão tem com o Senhor. Então olha aqui para mim, o crente vivo prega, o crente acordado anuncia, fala de Jesus, o crente ativo testemunha, o crente que tem comunhão com o Senhor discipula. Irmãos, em nossos dias, existem muitas coisas que nós fazemos na igreja, no nosso dia a dia, que pode nos cegar, que pode nos enganar, porque estamos fazendo isso ou aquilo, estamos ocupados em alguma coisa que diz respeito muitas vezes, até mesmo à igreja, e isso pode ser para nós um fator que nos leve a nos acomodarmos, de acharmos que estamos bem, porque estamos envolvidos com a igreja, estamos envolvidos com ministérios, com serviços na igreja, mas só que muitas vezes isso se torna algo como uma cegueira que nos tira de obedecer o Senhor em nossa vida. E pensamos que nós estamos com uma profundidade espiritual, e pensamos que estamos bem espiritualmente, mas como estaremos bem espiritualmente se não estamos obedecendo o Senhor? Se não estamos fazendo o que Ele nos ordenou fazer. Queridos, não negar a si mesmo quer dizer 3 coisas pelo menos. Não negar a si mesmo é quando eu resisto sair da minha zona de conforto pessoal. Tem muitas pessoas que vão bem na sua vida, aparentemente vão bem na vida cristã, mas quando chega o desafio espiritual, elas rejeitam, elas se afastam. Às vezes, a pessoa aparentemente está bem espiritualmente, mas quando toca na questão da contribuição financeira, ela recua. Às vezes a pessoa aparentemente está bem espiritualmente, mas quando fala de pregar, ela some, ela recua. Ela se esconde. Ela não quer sair da sua zona de conforto. Mas quando aquele homem disse para Jesus, eu quero te seguir, seguir-te-ei para onde tu fores, no versículo 57. Jesus disse, as raposas têm covis, as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo, o Filho do Homem vive uma vida fora da zona de conforto. Claro que não era toda a noite, mas Jesus estava sempre disposto a passar uma noite em claro, ou mal dormida, ou num lugar que não era agradável. Irmãos, semana passada eu estive viajando, fui bem recebido na casa do meu irmão, me colocou lá no quarto, mas para mim foi um desconforto estar fora da minha casa, fora da minha cama, sem o meu arrasinho condicionado. Foi um desconforto. Agora você imagine, na época de Jesus, não tinha nada disso. Mas ele, não era isso que o impedia de passar pelas ruas, passar pelos bairros, passar pelas cidades, pelas vilas e anunciar o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, é necessário para que se leve a palavra, o evangelho,
é necessário que saia da zona de conforto. Irmãos, eu tive uma experiência na minha adolescência e juventude. Quando eu me converti, todo domingo à tarde, eu ia para o campo de futebol. Nem sempre eu jogava, né? Às vezes eu ficava só olhando o povo jogando. Eu era muito craque, né? Nem sempre eu jogava. Mas eu comecei a perceber que alguns jovens da igreja, naquela época, eles passavam lá na rua, passavam 5 jovens, e eles iam visitar os hospitais, eles iam visitar pessoas, e eu estava lá jogando. Aparentemente eles nunca me viram, mas eu os via. E quando eu olhava o que eles iam fazer, aquilo me desafiou, aquilo me despertou a querer também deixar de praticar ali aquele esporte que eu tinha tradicionalmente, todos os domingos à tarde. Eu fui desafiado a deixar aquilo ali para acompanhá-los nos hospitais, nos lugares, para a gente pregar o Evangelho. Queridos, para nós levarmos o Evangelho, nós temos que decidir sair da zona de conforto, fazer uma renúncia, abrir mão, quem sabe, de uma diversão, de uma hora de sono, de internet, televisão, de família, de um serviço extra, para levarmos a palavra do Senhor às pessoas. Você pode dizer amém? A segunda coisa que muitas vezes nos impede de levar a palavra é não exercitar coragem e confrontar as tradições familiares. Não exercitar a coragem. Olha só, o versículo seguinte. Disse o outro, segue-me. Disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Aí Jesus lhe diz assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Primeiras vezes que eu li essa palavra, eu pensei assim que o pai desse homem já estava morto e que ele ia fazer o enterro. Mas depois, ouvindo os mestres, eu aprendi que na verdade ele queria dizer assim, Senhor, eu vou ficar na minha casa, com minha família e com meu pai, e quando meu pai morrer um dia, aí eu vou anunciar a palavra. É como se fosse uma tradição familiar, de que a pessoa só ia sair da sua casa, sair da sua família, o dia que seu pai morresse. Aí Jesus diz assim, olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa os mortos espiritualmente. Deixa os que não receberam a palavra ainda. Deixa os que não nasceram de novo ainda. Enterrar os que morreram fisicamente. Mas tu, que já me conhece, tu que já ouviu o Evangelho, tu que sabe a meu respeito, tu vai e anuncia o reino de Deus. Vai agora, com urgência, e leva a palavra. Nós só levantaremos famílias sacerdotais, nós só levantaremos um povo para Deus, pessoas para Deus, se nós levarmos o Evangelho. Só existirá uma família de Deus na terra, só existirá uma família espiritual na terra, se nós, os cristãos, levarmos a palavra. Porque somente a palavra é que pode gerar vida, pode gerar um novo nascimento, pode gerar conversão, pode gerar famílias sacerdotais, pode gerar um povo para a glória de Deus e para a eternidade. Você pode dizer amém? Em Mateus 12, 47 a 50, diz assim, Mateus 12, 47 a 50. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te.
seria os irmãos de sangue, ou nascido de Maria e José. Se considerava, né, que fosse de sangue. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Jesus está falando aqui de uma família espiritual. Ele está dizendo aqui que a sua família são aqueles que fazem a sua vontade. Ele está dizendo aqui que a sua família, que o seu povo, são aqueles que nasceram de novo, que nasceram da água do Espírito. Ele está dizendo aqui da importância de que o mundo conheça Jesus, que as pessoas recebam a palavra do Senhor para se tornarem sua família, para se tornarem o seu povo. E é por isso que nós devemos anunciar o seu evangelho. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer amém, irmão? Você pode dizer glória a Deus, irmão? Aleluia. E o segundo motivo que os cristãos não negam a si mesmos, não rompem com os laços afetivos e da dependência da família. Olha aqui para mim. Se você viver para agradar a sua família, você não agrada a Cristo. Veja só. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa, da família. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma vez que você está seguindo a Jesus, você não pode se preocupar em agradar a sua família. Parece uma loucura isso, né? Mas é o que Jesus está dizendo. Não tem que voltar atrás. Olha aqui para mim, irmãos. A família nos libera para o casamento. Você quer casar? Sua família te libera. Sua mãe, seu pai te libera para você casar. Te envia para você casar. Mas a sua família não te envia para pregar o evangelho. A sua família não te envia para você ser uma testemunha de Jesus. Quem te envia para pregar o evangelho, quem te envia para que você seja uma testemunha de Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, cheio da convicção de que o Senhor nos chamou para essa obra, nós não vamos olhar atrás, mas nós vamos obedecer ao Senhor, vamos seguir o seu mandamento de irmos e pregarmos a sua palavra. Diga glória a Deus. Queridos, não negar a si mesmo torna cristãos sem frutos espirituais, sem testemunho, pois os impede de que leve a mensagem às pessoas. Eu quero concluir com uma pergunta: o que é necessário para cumprirmos o ID de Jesus? Quero falar sobre 3 coisas para cumprirmos o ID de Jesus. Primeiro, para cumprir o ID é preciso simples obediência. Diga simples obediência. No versículo 17 de Lucas 10, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Irmãos, se eles voltaram, é porque eles foram. Eles obedeceram. E quando eles foram e obedeceram o Senhor, eles experimentaram o poder de Deus. A sua fé foi despertada, a sua fé tomou um dinamismo quando eles foram e obedeceram. Irmãos, quando é que uma célula fica animada? Quando é que uma célula fica cheia de energia? Quando pessoas novas começam a vir. Mas tem muito cristão aqui da comunidade que ele vai para a célula,
para reclamar de quem não foi, para ficar preocupado com o irmão tal que não apareceu. E qual é a consequência dessa célula? Se acabar. E muitos devem reclamar para mim, pastor, mas fulano não foi, fulano não foi. Fulano... Irmãos, essa visão está equivocada. A célula é para trazer gente nova. Se os irmãos ajudarem, amém. Se os irmãos comparecerem, amém. Se os irmãos trouxerem alguém novo, amém. Mas se não trouxerem, eu vou trazer, eu vou convidar, eu vou chamar, eu vou interceder, eu vou orar e a célula vai acontecer. Sabe o que eu descobri, irmã Antônia? Que se eu estou aqui, eu resolvo então abrir uma célula, uma pré-célula, eu sozinho. Sabe o que eu descobri? Que no dia que vier mais um, eu cresci 100%. Glória a Deus! E se não vier ninguém? Não mudou nada, continuamos do mesmo jeito. Mas a possibilidade de eu ganhar alguém para Cristo, de eu evangelizar uma pessoa, aumenta muito quando eu estou na célula. E quando eu convido pessoas. Então o que é que nós temos que fazer? Simplesmente obedecer. E aí nós vamos viver um dinamismo na nossa fé. Porque nós vamos encontrar com pessoas drogadas, viciadas, doentes, enfermas, problemáticas, sofridas. E nós vamos orar, e nós vamos conversar, e nós vamos interceder, e nós vamos abraçar, e nós vamos ver Deus transformando a vida de pessoas. E isso vai dinamizar, isso vai despertar a minha e a sua fé. Você pode dizer amém? Mas nós temos que obedecer. Sair da zona do conforto, quebrar as tradições familiares, romper com os laços afetivos da dependência familiar e irmos. Irmãos, olha aqui para mim. Eu estou pedindo a Deus no meu espírito, para a gente deixar de ser uma igreja pastoral. Estou pedindo a Deus, eu quero que Deus tire de mim todo o exagero pastoral, de querer cuidar das pessoas, de querer carregar as pessoas, de querer fazer pelas pessoas. E quero que Deus nos dê uma unção apostólica. Sabe o que é a unção apostólica? É a unção que nos faz ir. Apóstolo quer dizer ser enviado. Que Deus nos dê uma unção apostólica. Que todos venham ser enviados. Irmãos, eu sinto muito aqui na igreja a falta da minha esposa. Em algumas coisas, ultimamente, por causa do trabalho dela. Mas por outro lado, eu glorifico a Deus. Porque ela está sendo enviada lá para aquela escola. E ela tem feito uma diferença lá como cristã, como filha de Deus. E tem pregado o evangelho para as crianças, para professores e para muitas vidas. E eu não posso impedir que ela faça isso e exerça esse chamado na vida dela por causa da igreja. Porque a igreja é justamente isso, para nós aprendermos, sermos cheios do Espírito Santo, da palavra de Deus e fazermos diferença na sociedade. Você pode dizer amém, querido? E você está indo para onde? Qual é o lugar que você está alcançando? Qual é o lugar que você está atingindo com a palavra, com o testemunho? Quem são as pessoas que você está ministrando a vida de Deus? Às vezes você não precisa ir muito longe não. No seu próprio trabalho, na sua própria escola, no seu próprio dia a dia, você pode simplesmente levar a mensagem e ver milagre de Deus acontecendo na vida das pessoas. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, semana passada eu estive em São Luís. Vou fazer 3 coisas lá.
levar um documento para a vigilância sanitária, participar de um evento da Rede Inspire de pastores, que agora eu faço parte, e pregar na igreja do meu irmão, no domingo à noite. Já que eu estava lá, eu sempre prego quando eu vou lá. Mas quando ele vem aqui, ele me diz: Marco, não me bote para pregar porque eu estou de férias. Ele é engraçado, ele. Aí eu estava lá no sábado, ele falou: Marco, vamos lá ver a reunião dos jovens. Eu falei: vamos, bora ver. Mas não vou assistir não, vou só olhar, ver, depois a gente volta. Eu digo: tá bom. Aí ele ficou lá, aí na frente tem uns restaurantezinhos lá dos irmãos. Aí ele disse: vamos jantar aqui. Bora. Estava lá o irmão botando o prato lá, né? Acho que é R$10 o pratão lá de espetinho lá com arroz. Aí chega lá o líder de jovem e fala assim, pastor, eu falei: que foi, irmão? Pastor, você pode pregar para nós? Eu digo: mas por que você quer que eu pregue? Não, porque o fulano de tal que ia pregar, ele não vai conseguir chegar a tempo. Aí o senhor pode pregar? E eu falei: qual é o tema? Ele disse: o tema é esse. Eu digo: quer dizer que tem um tema. Aí você quer que eu pregue agora nesse tema? Ele disse: é. Eu falei: tá bom então. Agora chega eu prego. Irmãos, eu não me lembro de ter pedido para pregar em algum lugar. Me dá uma oportunidade aí para mim pregar. Eu não me lembro de ter pedido. Mas também eu não me lembro de ter rejeitado a oportunidade de pregar em algum lugar que eu tenha tido. Eu não me recordo. Pode até ser que tenha acontecido, mas eu não me lembro. Irmãos, aí eu peguei a palavra, ministrei lá a palavra. E aí depois as pessoas, os jovens lá começaram a testemunhar, a falar e a dizer que foi abençoado com a mensagem, com a palavra. E é interessante, irmãos, que eles têm um congresso agora. Eles me convidaram para pregar lá agora, sábado, lá em São Luís. Nós temos que pregar, queridos. Nós temos que simplesmente obedecer o ide de Jesus. Não só num prédio, no templo, mas lá no centro de recuperação, lá na rua, lá na casa, lá onde for possível, no trabalho, na escola, em todo lugar, nós precisamos anunciar o nome de Jesus. Simplesmente obedecer. Segundo, é preciso ser intencional. Pregando, orando pelo necessitado, expulsando os demônios. Lucas 10:9. Curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Ser intencional. Isso não tem a ver com a vontade, com o tempo, a falta de tempo. Isso tem a ver com o propósito, a intenção de obedecer a Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós temos que fazer uma agenda, separar um tempo específico para isso, ou mesmo aproveitar cada oportunidade que surgir. Irmãos, ontem eu fui no mercado, no Mateus, e eu estava lá na fila para pagar. Aí o caixa disse assim, um assunto lá, ela disse assim: afinal de contas, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Ela falou isso na minha frente. Aí me vem na minha mente: eu sei que não é bem assim. Eu falei para ela assim: olha, mas todos nós somos filhos da criação de Deus. Mas você sabe que é preciso se tornar filho espiritual de Deus. Você já ouviu falar que existe um novo nascimento? Não falei muito, né? Estava na fila. Mas eu deixei essa mensagem para ela. Então, queridos, cada oportunidade, nós temos que estar disposto, intencional, para falar a mensagem de Jesus às pessoas. E terceiro, para que a gente possa cumprir o ID, nós precisamos ter certeza de salvação. Versículo 20 do capítulo 10 de Lucas. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O seu nome está escrito no céu.
nada. Não acontece nada. O seu nome está escrito no céu, irmão. Você não está alegre com isso, não? Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao nome do Senhor. Porque é a maior vitória que nós temos. O nosso nome está escrito no céu. E sabe de uma coisa, irmãos? Essa é a maior bênção. Estamos inscritos no céu. Nascemos no céu. Aleluia. Então, para a gente pregar, nós temos que ter essa certeza de que o nosso nome está escrito nos céus. Então, quem experimentou o poder do Evangelho de Cristo em sua vida, vai falar de Cristo. Quem não é salvo não tem o poder, a alegria, a segurança ou a confiança para falar da salvação. Ninguém não pode falar do que não tem. Ninguém pode testemunhar do que não viu, do que não experimentou. Mas se você experimentou a salvação, o perdão, a misericórdia, a graça de Deus, isso vai jorrar através da sua vida para outras pessoas. Pedro falou, nós não podemos deixar de falar do que temos ouvido e do que temos crido. Não podemos deixar de falar, mesmo que nos batam, que nos prendam, que nos persigam, que se levante contra nós, mas nós não nos calaremos. Falaremos de Jesus Cristo. Queridos, para que você pregue o Evangelho, você precisa ter certeza da sua salvação. Você tem certeza que você foi perdoado dos seus pecados. Você tem certeza que você se arrependeu dos seus pecados. Você tem certeza que você já tem um novo coração. Que o Espírito Santo habita em você. Porque só pode ser testemunha quem for cheio do Espírito Santo. Você precisa ter essa certeza de salvação. E se você não tem, você precisa encontrar diante de Deus um lugar de arrependimento, um lugar de humilhação, de pedir misericórdia, de pedir perdão a Deus dos seus pecados, de pedir um novo coração, de pedir uma mudança, de pedir uma nova vida em Cristo Jesus. Outro dia eu estava conversando com um rapaz desviado, conhecedor da palavra. Eu disse, deve ser ruim para uma pessoa desviada falar de Jesus, né? E ele disse assim, olha, quantas vezes eu vi pessoas endemoniadas, pessoas se acabando no pecado, e vinha na minha mente a palavra de Deus. Mas quando eu olhava para a minha vida, como eu estava, eu não tinha coragem de falar. Eu sabia que aquela pessoa precisava de Jesus, aquela pessoa precisava da palavra, precisava de Deus, mas eu não tinha autoridade, eu fiquei calado. Eu não consegui falar de Jesus. Irmãos, quando nós temos certeza de salvação, não tem ninguém que possa nos impedir de anunciar Jesus Cristo às pessoas. Amém, queridos? Você pode dizer amém? Queria convidar aqui a irmã Maria, José. Rapidinho, irmã Maria. Vou contar algumas coisas aqui da senhora muito séria aqui hoje. Vou filmar para colocar no YouTube, viu? Cadê a música de tensão aí, Ramon? Amém. Irmã Maria, a senhora estudou até que série? Eu não tive nem oportunidade de estudar, pastor. O pouquinho que eu sei, eu aprendi com revistinha, comprando aquela revistinha de historinha e lendo. Eu não tive oportunidade de estudar, perdi minha mãe, meu pai muito cedo. Amém, amém, que a história é longa, né? A história é longa. Mas, irmã Maria, quantas casas de paz a senhora está fazendo com as pessoas? Quantas casas de paz? 2. 2 casas de paz. Muito bem. Irmãos, como vocês ouviram aqui, irmã Maria não tem muito estudo.
tem quase nada de estudo. Mas ela é impulsionada a compartilhar a fé no Senhor. Amém? Não tem muito estudo, mas tem boa vontade. Amém, queridos? Então, o que está te impedindo de falar de Jesus? Ter uma casa de paz. Amém? Agora é casa de paz. Mas pode terminar esse período e você levantar a sua casa de paz. Não tem limite para isso. Sua célula. Amém? Suas visitas nos hospitais, na cadeia, no centro de recuperação, nos mendigos, nos bairros. Vamos, irmãos. Vamos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Obrigado, irmã Maria. Um aplauso ao Senhor pela vida da irmã Maria. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou ser um pastor apenas dessa igreja. Amém? Eu quero ser um pastor da cidade. Eu quero ser um pastor do estado. Eu quero ser um pastor do país. Amém, queridos? Amém? Você acha que isso é possível? Hoje eu estou preparando mais 2 livros. Quem sabe esse livro possa ir pelo mundo afora. Amém? Quem sabe a mensagem escrita alcance mais pessoas. Glória a Deus.